Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quem vos saúdo é a irmã Fernanda, também que é missionária, ministra da palavra do Senhor, a qual o Espírito Santo de Deus me escolheram pela misericórdia dele para estar fazendo aquilo conforme a vontade de Deus sobre a face dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, eu quero deixar nessa tarde de hoje a bênçãos de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que as bênçãos de Deus estejam sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre todos quanto, que tem ouvido para ouvir, que venha nessa tarde de hoje estar ouvindo o que diz a voz do Espírito Santo a você, que é igreja do Senhor, e você também que ainda não tomou uma decisão, diante de Deus para estar ali servindo. Deus também quer falar com você, Deixe o Espírito Santo de Deus, ele te converter através da oração e da palavra. Meus irmãos, eu quero estar trazendo para vocês um assunto que Deus falaram no meu coração, e esse assunto é sobre o espírito da inveja. Eu quero estar compartilhando com vocês acerca do que é o espírito da inveja, como que ele age, qual que é a maneira, quais as armas que ele usa para estar tentando nos destruir. Glória a Deus, aleluia. E também para dizer que nós temos também Jesus que está à nossa defesa e que nós temos também armas também para lutar contra as armas do espírito da inveja. Mas para nós podermos conhecer um pouco acerca do que é o espírito da inveja, glória a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Eu quero estar deixando para vocês no livro de Provérbios, capítulo 14 e versículo 30, Provérbios 14, 30, diz assim: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Mais uma vez, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Glória a Deus, aleluia. Olha que revelação maravilhosa que o Senhor nos deixou no livro de Provérbios, louvado seja Deus, a qual foi escrito pelo filho de Davi, Salomão. Salomão, ele conheceu o que era inveja, ele teve uma sabedoria, uma instrução de Deus para entender o que é a inveja, o que ela é capaz de causar na vida do ser humano. Mas para nós entrarmos, para falarmos sobre o versículo e o capítulo, primeiro eu quero dizer para você, porventura, alguma vez na sua vida, você já se perguntou para si mesmo ou para Deus, aleluia, o que é inveja? Você já fez essa pergunta? Eu já, meus irmãos. Eu já fiz essa pergunta para Deus. Eu perguntei a Deus o que era inveja, porque eu busquei da parte de Deus para saber o que é inveja, como que é esse espírito da inveja e como que nós devemos vencer esse espírito da inveja. E eu, questionando, perguntando a Deus, buscando por interesse para saber o que é espírito da inveja, o Senhor revelou ao meu coração que a inveja, meus irmãos, é um sentimento que a pessoa tem contra a outra pessoa. É um sentimento de desgosto que a pessoa tem pela vida, alheia. É um sentimento de desejo de possuir o que o outro tem. Louvado seja Deus. Eu já passei por essa experiência, meus irmãos, de sentir na minha pele o que é um espírito da inveja. Como que age o espírito da inveja na vida daquele que, que tem o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem uma família, aquele que tem um projeto, aquele que tem um negócio. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, a inveja, meus irmãos, ela é assim. Esse espírito, ele age na vida de uma pessoa, próxima a nós, que às vezes inveja o que nós temos e às vezes deseja obter, obter algo que alguém tem. E eu já passei por essa experiência, no processo que eu passei no meu casamento, de uma certa jovem que estava cobiçando, o meu casamento, estava tentando destruir meu casamento através de obra de bruxaria, através de feitiçaria.
e com magias, né? E ali com o espírito de sedução, né? Esta jovem, ela estava invejando, né? O meu casamento, desejando obter o meu esposo, e ali ela fazia muita obra de bruxaria, né? Invocava ali o espírito da sedução, e ela estava obtendo esse desejo, esse sentimento de ter o meu esposo, os meus filhos, o meu esposo e os meus filhos para ela. Ela estava querendo possuir aquilo que era meu. Mas graças a Deus, o sangue de Jesus entrou nesta peleja, nesta causa e me deu a vitória. Pela misericórdia do Senhor, o meu casamento não foi destruído, graças a Deus, porque Deus ele entrou nesta peleja, porque o nome do Senhor se fez presente nesta guerra comigo. O sangue de Jesus e o fogo dele foi consumindo esse sentimento do nosso caminho e foi me dando o dom de perdoar esta pessoa, né, que estava perseguindo aquilo que, aleluia, louvado seja Deus, ela estava almejando. Mas também a inveja, meus irmãos, também ela é acompanhada com ódio, né? A Bíblia fala assim, a palavra do Senhor fala assim, que nós seremos odiados, por causa do nome do Senhor. Mas como que nós somos odiados, irmã Fernanda? Às vezes, meus irmãos, nós estamos, né, fazendo a obra do Senhor de uma forma tão agradável, que agrada a Deus, né? E ali algumas pessoas elas começam a nos odiar por causa, né, da obra de Deus. Começam a nos odiar por aquilo que nós temos. Igual eu vejo que, né, e vejo e sei que na face da terra existem muitos homens de Deus, existem muitas mulheres de Deus, né, levitas que adoram ao Senhor e que lutam para fazer o bem, que é para trazer, né, a doutrina sobre a face da terra e que é para trazer também, né, os dons do Espírito Santo através de cura e libertação. E quando eu vejo Deus usando alguém, né, principalmente nos dons de cura, de libertação, né, de trazer cura sobre as almas enfermas, tanto espiritualmente quanto fisicamente, eu sempre contemplo com os meus olhos algumas pessoas que invejam esses ministros, né, que são levantados por Deus para estar instruindo o povo, né, ali na cura e na libertação. Aí começa a perseguição, falando que não é Deus, alguns até julgam, né, que não é Deus que está usando a pessoa, alguns até julgam que a pessoa está no evangelho por fama, por sucesso, e começa a levantar calúnias, aonde deveria unir-se em oração, né, glória a Deus, aleluia, para estar expandindo o evangelho e acaba muitas vezes levantando até contra aqueles que Deus o levantou conforme a sua vontade. Então, meus irmãos, o espírito da inveja, ele tem essa capacidade de criar ódio. Ódio entre os irmãos, ódio, né, dentro do lar, ódio, né, na vida financeira, sentimental, espiritual. Então, esse espírito da inveja, ele não se manifestou, não é nessa geração de hoje. Ele já se manifestou desde o princípio. Nós sabemos que desde o princípio houve um ser chamado, né, louvado seja Deus, anjo de luz, a qual o Senhor nos deu o nome agora de Satanás, que este ser, ele invejou o Senhor Deus. Ele teve inveja do Deus Pai Todo-Poderoso, tanto que ele queria usurpar a cadeira e queria, né, subir acima de Deus, ele queria ser mais do que Deus. Por quê? Por causa da inveja, porque ele queria, né, almejou, desejou aquilo que era de Deus. Então esse ser agora é um ser decaído, que perdeu a graça de Deus e que já está vencido pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus o venceu na cruz do Calvário, ele já é um ser derrotado. Glória a Deus, aleluia! Oh, rabadarabassori decanterebedegácia. Então nós vimos agora que este ser, ele está na terra, agindo agora na vida de muitas pessoas, a qual ele está usando para invejar, para destruir ministério, destruir casamentos, para destruir as almas e levar para o inferno. Na verdade, é um espírito imundo que conecta, né, com o espírito do ser humano aqui na terra para trazer destruição.
Mas aquele que tem o sangue de Jesus e que tem o nome escrito no livro da vida e serve a Deus com sinceridade, não precisa ter medo do espírito da inveja não, porque o espírito da inveja não alcança pessoas que têm o sangue de Jesus e muito menos não alcança, aleluia, que realmente tem o Espírito Santo. Então você que tem o Espírito Santo, você que tem o sangue de Jesus e é sincero, verdadeiro, reto, honesto e íntegro com Deus, você não tem que se preocupar, porque você é guardado, né, por Deus através dos anjos dele e através, né, do sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então também o espírito da inveja também, ele é um espírito né, que traz sobre o sentimento de uma pessoa infelicidade. A pessoa ela fica infeliz de você conquistar algo que Deus colocou nas tuas mãos. Então esse espírito, ele une com o espírito dessa pessoa, fazendo a pessoa, né, ela ficar infeliz com o seu sucesso, ficar infeliz com o seu casamento, igual foi falado, ficar infeliz com tudo quanto, né, aquilo que provém de Deus, né? Porque a palavra do Senhor fala que nos fins dos tempos iria levantar, né, o filho da perdição, né? Ele iria se levantar, que é para estar possuindo, né, ali a cadeira, para querendo ser Deus, parecer com Deus, né? E assim enganar a muitos. Então nós vimos que existe esse espírito, né, da inveja que está na vida de muitas pessoas, que faz elas ficarem infelizes com o sucesso alheio. Aleluia, glória a Deus. E nós temos um exemplo muito grande, né, meus irmãos? Jesus, ele foi perseguido por quê? É por causa da inveja. Jesus ele foi criticado por quê? Por causa da inveja. Porque muitas vezes aqueles que nos perseguem, que nos critica, né, que levanta contra o ministério de Deus na nossa vida, ou contra o nosso casamento, seja o que nós tivemos, às vezes essas pessoas elas levantam. Por quê? Porque elas buscam e Deus não dá. Né? Tem gente que ora, fica 2 anos, 3 anos orando por uma bênção e não recebe, né? E quando alguns chegam assim tão pouco, né? Alguns assim começam, às vezes conhecem Jesus hoje mesmo abre a boca, fala com Jesus, Jesus abençoa e recebe a vitória, enquanto aquele tem muito tempo, né, que está orando e não recebe. Mas por que isso acontece, irmã Fernanda? Glória a Deus, é porque, irmãos, tudo depende do coração. A Bíblia fala assim que o nosso coração tem que estar puro. Né? E a palavra do Senhor fala assim que nossas mãos têm que estar limpas e o nosso coração tem que estar puro, porque Deus ele só ouve aqueles que têm um coração puro. Meus irmãos, também eu quero dizer que, aleluia, quero citar aqui algumas pessoas que, né, tiveram inveja do seu próximo. Eu quero citar aqui rapidamente para mim não ficar só, né, nessa explicação, mas nós entrarmos na palavra. Que eu quero dizer para os irmãos que Saul, ele foi um homem que invejou Davi. Né? Nós bem sabemos que Saul perseguiu Davi porque não queria que ele fosse o rei de Israel, mas quando Deus unge, irmãos, pode ter perseguição, pode ter inveja que não derruba não. Se a pessoa estiver com Jesus de verdade, estiver no sangue de Jesus, estiver lavado e remido, a pessoa estiver realmente vivendo o amor de Deus de verdade, ele não é destruído pelos espíritos da inveja não. Nós vimos também que Caim e Abel, Caim, né, ele se levantou contra Abel, Caim matou Abel porque por causa, né, da melhor oferta, né, que eles ofereceram. Abel ofereceu a Deus, né, um sacrifício ali de um cordeiro, e Caim ofereceu o que ele tinha, o melhor que tinha, que era, né, as frutas, né, ali que ele plantou. E por causa disso houve muitas, né, por causa disso, né, irmãos, houve morte entre eles. Caim matou Abel por causa que? Por causa do melhor sacrifício que um deu. E assim, irmãos, nós vimos que não é diferente nos dias de hoje, né? Quantas pessoas aí que estão sendo mortas espiritualmente, né, dentro das igrejas. Estou falando agora para as pessoas que estão dentro da igreja. Quantas pessoas que estão mortas espiritualmente porque um dia Satanás levantou através da vida de alguém e ali começou a perseguir essa pessoa não aguentou e acabou sendo morto espiritualmente. Assim também nós vimos na face da terra, no lado físico também, no mundo dos ímpios e também até mesmo assim no mundo que nós servimos a Jesus dentro das igrejas, nós vimos também pessoas que têm coragem de tirar a vida até do próximo. Eu já vi, né, irmãos que diziam irmãos, pastor que diziam pastor, né, bate na esposa e o final ele acaba até tirando a vida da esposa. E olha que isso é da igreja, né, irmãos? O sangue de Jesus tem poder, nos cobre, nos guarda e nos livra. O sangue de Jesus tem poder. E isso acontece, irmãos, porque a Bíblia diz que a fé não são de todos. Nem todos estão na mesma fé que eu e você.
Glória a Deus, aleluia. Nós vimos também que José também foi perseguido pela inveja e foi perseguido através dos seus irmãos. E vimos também, né, que os judeus, glória a Deus, aleluia, perseguiu o apóstolo Paulo, que era servo de Cristo, assim como eu e você, nós somos servos do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, ele foi perseguido pelos judeus por causa da inveja, porque outra hora o apóstolo Paulo, ele servia a Satanás, que era perseguindo a igreja do Senhor. Mas agora nós vimos que o apóstolo Paulo, ele se converte, tem um encontro com Jesus, e ali agora, daquele que perseguia a igreja do Senhor, agora ele passa a ser perseguido, né, por aqueles que ele perseguia. Irmãos, infelizmente é isso, né? Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós somos perseguidos pela inveja, pela fofoca, pela língua maldizente. Mas mais uma vez eu repito e digo, com toda a certeza e crença que eu tenho no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo que tem me dado graça. De uma coisa eu falo, quando nós estamos com a vida no altar diante de Deus, não há inveja, não há espíritos imundos que possam nos derrotar, porque primeiro o Senhor já venceu ele por nós. Você tem que ter essa fé, essa certeza, que primeiro eles já estão vencidos através do sacrifício de Jesus. E aqui na terra nós só temos que vigiar e estar com a vida em oração e jejum e buscando, né, irmãos, na palavra e no monte, para que nós venhamos ter uma vida também agradável conforme a vontade de Deus. Amém? Então, meus irmãos, no livro de Provérbios, onde nós lemos, né, 14:30, foi nos revelado que o salmista Davi, né, o filho, glória a Deus, o filho de Davi, o Salomão, ele revelou que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, uma pessoa que tem um coração de saúde, um coração de paz, né, ele tem vida eterna dentro de você. Mas uma pessoa que tem, né, inveja daquilo que o outro tem, que tem inveja, né, daquilo que o outro possui, essa pessoa, ela tem os ossos podres, ela tem os ossos podres. Quem disse isso é o Senhor na palavra, no livro de Provérbios, capítulo 14 e versículo 30. Então entenda, meu irmão, eu e você, nós não podemos invejar ninguém, porque se nós invejarmos, nós teremos, meus irmãos, os nossos ossos podres. Mas se nós tivermos um coração cheio de paz, saúde, e tivermos verdadeiramente a vida eterna e o Espírito Santo, e formos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, você pode ter certeza que nós teremos um coração abençoado, cheio de paz, e jamais nós vamos querer invejar aquilo que o outro tem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para nós entendermos melhor, eu quero ir com vocês no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Olha o que o Senhor está falando em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 1, acerca da inveja, né? Louvado seja Deus, aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, glória a Deus, aleluia. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vimos que Pedro, ele está nos deixando, né, uma revelação também que ele recebeu da parte do Espírito Santo, que nós devemos deixar, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Como que nós descobrimos, né, meus irmãos, que a pessoa ela tem inveja? Através, né, da malícia que ela carrega no seu coração, através do engano que ela tem também no seu coração, através de fingimentos ela tem no seu coração e murmurações, né? Uma pessoa que está cheia de inveja, ela tem todos esses espíritos, né? O engano é um espírito, né? O fingimento é um espírito, a murmuração é um espírito. Você está vendo, meus irmãos, quantos espíritos do erro que existe sobre a face da terra? Por isso que a palavra do Senhor fala que nós, né, estamos lidando com a potestade, nós estamos lidando com muitos demônios, com muitos espíritos errantes, né? Então, irmãos, nós não estamos lidando não é só com um.
nós estamos lidando com muitos. Então, nós temos que buscar uma vida de libertação. Aqui nós vemos que o apóstolo Pedro, ele está nos ensinando que nós devemos deixar toda a malícia. O que é malícia? A malícia é quando uma pessoa ela faz as coisas com segundas intenções, né? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem o que veio na minha mente. Vocês entenderem o que é malícia. Vamos supor, eu tenho, né, o meu WhatsApp, aí às vezes eu conheço, né, um jovem ou um pastor, né, e ele me pede o WhatsApp falando que quer, né, estar orando juntamente comigo. Aí ele pega o meu WhatsApp e aí ele começa, né, ali a usar, né, de engano, né, e começa a dar em cima de mim. Então quer dizer que essa pessoa, ela estava o quê? Querendo o meu número com segundas intenções, com intenções maliciosas. É isso que significa a malícia. E o engano? O engano, meus irmãos, é quase a mesma coisa. O engano é quando a pessoa ele está com o seu espírito enganado numa certa crença que não é. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? O engano é quando a pessoa ela está com o seu espírito enganado naquilo, né, que ela pensa que aí não é. Para você entender melhor, a Bíblia fala assim que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, né, o nosso espírito ele tem que estar, né, andando conformidade ao Espírito Santo. Então tem pessoas que não andam conforme o Espírito Santo, mas andam com o espírito do engano, né, que é cheio de espíritos imundos. Por que muitas vezes, quando nós oramos para alguém e pomos as mãos, os demônios manifestam? É porque ele é um espírito imundo que manifesta na pessoa, que uniu ali no espírito, né, daquela pessoa, né, ali aquele demônio uniu no espírito da pessoa e fez a pessoa andar no engano. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Outra hora eu era uma pessoa que servia, né, a outros deuses, todos os tipos de outros deuses, né? Outra hora eu bebia, outra hora eu fumava, outra hora eu gostava de farra, outra hora eu gostava de dançar, né, músicas mundanas, outra hora eu gostava de praticar aquilo que era do mundo. Então eu achava que era o certo. Outra hora eu servia, né, a outros deuses na igreja católica. Então ali, né, eu achava que eu estava fazendo certo porque eu aprendi isso com a minha mãe. Mas um dia, quando eu tive um encontro com Jesus na palavra, né, louvado seja Deus, eu descobri que eu estava andando com o meu espírito enganado. Aí eu tive um encontro com Jesus, Jesus me libertou. E assim é com todos nós, irmãos. Assim é com todos nós. Glória a Deus, aleluia. E o espírito de fingimento? Fingimento, irmão, é algo que Deus também abomina, né? Que Deus não gosta. Então o apóstolo, né, Pedro está ensinando que o espírito de fingimento é aquele que diz te amar, mas quando você dá as costas para ele, ele é totalmente oposto do que ele é na sua frente, né? Vamos dar um exemplo? Vamos pegar Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que Jesus, né, escolheu um homem para ser discípulo, a qual esse homem foi quem? Judas. E a Bíblia fala que Judas ele foi um homem que traiu Jesus. Então Judas ele foi um homem fingido, um homem de sentimento de fingimento contra Jesus. Ele estava ali, né, com Jesus, mas ele estava traindo Jesus. Então ele teve um sentimento de fingimento. Então ele não foi um apóstolo de verdade, conforme ele deveria ter sido como os outros, mas ele foi um apóstolo da mentira, ele foi um apóstolo da traição, ele foi um apóstolo, né, do erro. Mas Jesus ele tratou com Judas. Nós temos que tomar muito cuidado, nós não devemos nem ser fingidos com Deus, nem com o nosso próximo, irmãos. Isso é um perigo, né? E fala também a inveja e das murmurações. Nós temos que tomar cuidado, porque, né, como foi falado, a inveja ela tem poder, né, de deixar a pessoa até com os ossos, né, ali destruídos. E a murmuração, irmãos, é quando uma pessoa ela está passando por prova e ela só abre a boca para murmurar, né? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar exemplo de mim, meus irmãos, de mim. Quando eu era nova convertida, eu não entendia muitas coisas acerca das coisas de Deus, não. Né? E muitas vezes eu pensava em desistir e muitas vezes eu tinha até, né, assim, umas 2, 3 vezes, eu tinha até parado no caminho do Senhor, porque eu não estava entendendo os mistérios de Deus. Antes mesmo de eu ter um encontro com Jesus, né, eu não entendia. A gente que é novo convertido, muitas vezes a gente não entende muita coisa, né? Mas só que aí eu fazia o seguinte, aí por eu não entender, eu ficava murmurando. Eu ficava sempre murmurando, meu Deus, não quero isso, sabe? Questionando as coisas que Deus estava permitindo. Mas hoje eu não faço assim. Graças a Deus, hoje eu fui liberto,
Graças a Deus, hoje eu sou liberta pelo sangue de Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dar um exemplo também, para vocês entenderem o que é o espírito da murmuração. A Bíblia fala assim que Moisés, ele foi escolhido para ser líder, para liderar o povo de Israel para uma terra de Canaã. E a Bíblia nos fala que Miriam, sua irmã, ela levantou contra Moisés, murmurando, algumas questões acerca de Moisés. E a própria palavra do Senhor nos revela e nos diz que Miriam ficou cheia de lepra. Por quê? Porque abriu sua boca para murmurar contra aquele que Deus o chamou. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Pois por isso eu te digo, aquele que é invejoso e persegue, o ungido de Deus, a tendência dele é só andar com a vida de derrota. Ele nunca consegue chegar ao pleno conhecimento de Deus. Por quê? Porque só fica perseguindo quem não deve, Isso temos que ter muito cuidado. Glória a Deus, aleluia. Para nós entendermos mais ainda, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, olha o que o Senhor fala acerca da inveja. 1 Coríntios, glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 diz assim, o Senhor está dizendo assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Tá vendo, meus irmãos, o que está falando 1 Coríntios 13, 4? Que o amor, ele é sofredor. Quem ama em amor, ele sofre. Vou dar um exemplo de um homem que nos deixou, este exemplo de amor. Jesus Cristo. Jesus, ele sofreu tudo quanto ele passou nessa terra para poder, derramar aquele sangue naquela cruz por mim e por você. A Bíblia nos diz que ele sofreu terrivelmente. Quem lê a Bíblia sabe como Jesus sofreu. E também temos aí histórias aí que o povo coloca na televisão, nas internet, como que é a história de Jesus. Então ele sofreu naquela via dolorosa, ele sofreu carregando aquela cruz por mim e por você. E aí ele diz mais ainda, o amor é benigno. O que significa benigno? Misericordioso. A pessoa que tem inveja, ela jamais vai entender o sentido do sofrer. Ela jamais vai entender o que é sofrer por amor. A pessoa que tem inveja, ela jamais vai entender o que é benigno, o que quer dizer misericordioso, o que é ser uma pessoa de misericórdia. A pessoa que tem inveja, ela não entende isso, ela não sabe o que significa ter misericórdia. O que é ter misericórdia, irmã Fernanda? Ter misericórdia é quando você olha para uma pessoa que você poderia decretar sobre ela aquilo que ela merece, mas você não faz isso, mas você simplesmente entende o seguinte, que essa pessoa precisa de ajuda, é da sua oração e das intercessões, aleluia, através da sua vida. E Jesus deixou esse exemplo para mim e para você. A Bíblia também fala assim, que o amor não é invejoso. Então quem ama, não anda na inveja, invejando aquilo que é do outro. Glória a Deus, aleluia. E o amor não trata com leviandade, que quer dizer com falsidade, com mentira, com descrença. O amor verdadeiro em Cristo Jesus não trata ninguém com descrença. Quantas pessoas aí andam negando o nome do Senhor Jesus Cristo, andam negando o Mestre Jesus, aleluia, por causa da sua crença. Por isso que o Senhor disse, aquele que nega, o Senhor Jesus Cristo diz, aquele que negar ele diante dos homens, o Senhor também negará diante do Pai. Quantas pessoas estão vivendo um amor de descrença, que não crê no Senhor Jesus Cristo de verdade? Pois Deus vai tratar dessas pessoas. E nós temos que orar, irmãos, e pedir ao Senhor para que nós não venhamos entrar nesse caminho, do que eu estou citando aqui. Nós temos que pedir ao Senhor, porque a irmã Fernanda que pede a Deus, e pela misericórdia do Senhor, a mão dele tem me alcançado. Glória a Deus, e assim a mão dele também quer te alcançar nessa tarde de hoje. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, também ele diz, que o amor não se ensoberbece. Quantas pessoas andam ensoberbecendo, aleluia, por causa da inveja. Mas o que quer dizer ensoberbecer? Ensoberbecer quer dizer que é uma pessoa que se põe alto santo demais, ou uma pessoa que se põe de alto escalão, não aceita que ninguém esteja acima dele, porque ele é soberbo, Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor o que significa ensoberbecer. Meus irmãos, eu conheci vários pastores, líderes, irmãos, e eu conheci um líder, que a qual eu fui juntamente com meu esposo congregar na sua congregação.
E ali esse líder ele era muito rígido, mas rígido demais. E a Bíblia fala, irmão, no livro de Provérbios, que nós não devemos ser desamadamente santos demais, nem justos demais, não. Tudo nesta vida nós temos que ter moderação, nós devemos andar conforme aquilo que o Espírito Santo, Deus, nos revela na palavra e por meio de revelação. Então nós fomos congregar ali naquela igreja e aquele pastor ele estava mais na carne do que no espírito, porque quando o Senhor nos levou ali, Deus começou a nos usar dentro da palavra, tanto a mim e o meu esposo, naquilo que Deus nos revelou. E ele achou que nós estávamos pregando conforme o que os outros estavam falando. Sei que nem muitas amizades nós tínhamos naquele lugar que nós tínhamos acabado de chegar ali. Então aquele líder, ele começou a ensoberbecer, não aceitando, né, a ministração através da minha vida, da vida do meu esposo. E o que ele fez? Ele colocou nós de banco, irmãos. Ele colocou, deixou eu no banco, né, tomou o microfone também muitas vezes da mão do meu esposo, porque ele achava que não deveria pregar, né, daquela maneira. Então ele se ensoberbeceu. Aí ele achou que ele se achou que era mais santos do que todos que estavam ali. Então, irmão, nós temos que ter um espírito de moderação e discernimento para nós entendermos, né, quem é de Deus, quem não é. E a Bíblia fala que quem está em Cristo sofrerá sim esses tipos de ataques, até mesmo diante das pessoas. Então nós não podemos ter vergonha dessas coisas. Então eu estou testemunhando algo que eu vivenciei juntamente com meu esposo, né, nesta congregação com este líder. Glória a Deus, aleluia. Então nós vimos aqui também que no livro de Tiago, capítulo 4, né, Tiago, capítulo 4, versículo 2, Tiago também ele trata desse assunto, que é o assunto da inveja. Vamos ver o que o Tiago está falando desse assunto, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Tiago, né, capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz assim, Tiago, capítulo 4, 2 e 3, ele deixa esta mensagem para nós assim. Glória a Deus, aleluia. Cobiçais e nada tedes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleitos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Aqui nós vimos, meus irmãos, que o nosso irmão Tiago, pela fé, né, louvado seja Deus, ele nos deixou uma revelação tremenda, glória a Deus, que é a revelação de como que é uma pessoa invejosa. E aí, meus irmãos, Tiago ele nos deixou uma revelação tremenda, que é sobre a inveja. As pessoas que nos invejam, vou te mostrar para você, vou revelar para você dentro da Bíblia como é que ela se comporta. Meus irmãos, aprendam aquilo que o Espírito Santo de Deus está me usando para instruir você, para você detectar a pessoa invejosa, como que ela age, para você orar em oração, para Deus libertar essa pessoa e para a inveja que essa pessoa tem de você, ela não prospere. Olha como se comporta uma pessoa inveja. A Bíblia nos diz, né, o Tiago dizendo, que de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreia? Então quer dizer que Tiago ele estava nos revelando que algumas pessoas estavam entrando em guerras, principalmente os dentro da igreja. Principalmente os de dentro da igreja, né, que dizem professar a fé no Senhor Jesus Cristo, alguns que crêem no Senhor, né, estavam entrando em guerras. Elas estavam entrando em guerras por causa de quê? Por causa da inveja, né? E ele fala, cobiçais e nada tendes. Irmãos, não é diferente de hoje. Hoje nós vimos muitos irmãos que entram em guerra contra irmão por causa de quê? Por causa do dom que ele tem, né? Por causa daquilo que Deus colocou na sua mão. Aí uns ficam guerreando. E eu quero dar um exemplo de como que eles guerreiam. Como que eles guerreiam entre si, né? Levantando calúnia, invejando, dizendo palavras torpes, né? Aumentando a aflição na vida daquela pessoa, né? Falando que a pessoa não é de Deus, falando que a pessoa, né, ela não anda conforme a vontade de Deus, sendo que só Deus conhece o coração. Mas nós que temos discernimento de espírito, nós sabemos realmente quem serve a Deus, quem não serve. Mas tem uns que julgam pela aparência,
né? Assim como muitos julgaram Jesus pela aparência, né? Então tem muitos que nos julgam pela aparência. Aí eles acabam cobiçando aquilo que Deus colocou na nossa mão, na sua mão. E aonde que eles cobiçam e não conseguem alcançar nada. E continuam com a vida miserável do mesmo jeito, sem Deus e sem conquistar nada nessa terra. Isso é um perigo, meus irmãos. Né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Me faz lembrar o que eu falei no início, né? Da jovem que cobiçou, né, o meu casamento, queria meu esposo de qualquer jeito, né? E ali usou até magia, usou até obra de encantamento, mas aí cobiçou e não conseguiu nada, porque pelo sangue de Jesus nós estamos unidos né, um com o outro e em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, né? E ele disse: pedis e não recebei, porque perdi o mal para gastar em vossos deleites. A pessoa invejosa, então ele age assim. Ele pede e não recebe. Ele não recebe por quê? Porque ele só pede para gastar nas suas próprias vontades. Eu conheço pessoas aí, irmãos, que têm um desejo imenso, né, de obter os dons do Espírito Santo. E às vezes não tem para quê? Ele não tem. Por que que não tem? Uma porque pede mal e porque pede só para expandir, para ganhar fama, para ganhar sucesso. E Deus não dá. Deus não dá, entendeu? Deus, ele só permite que aleluia, as pessoas recebem aquilo que é do reino dele, só as pessoas que têm um coração sincero e verdadeiro. Esses aí que dizem ter o coração sincero e verdadeiro, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque nós bem sabemos que a palavra do Senhor diz que nem todos dizem Senhor, Senhor, quer dizer que está no reino de Deus e nem quer dizer que vai estar entrando no reino de Deus. Nós temos que observar isso, não julgar, né? Nós não devemos julgar abrindo a boca falando, mas se Deus mostrar para nós que a pessoa não está conforme essa doutrina, nós devemos ir para os joelhos, meus irmãos. Devemos ir para o joelho, orar e apresentar a Deus e mostrar a esta pessoa dentro da palavra como que ela deve se comportar. Amém? E nós também, irmãos, nós não podemos agir assim também não, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Então, aqui no livro também de Salmos, olha o que o Senhor fala para nós no livro de Salmos, né? Glória a Deus, aleluia. O livro a qual também foi escrito, né, pelo salmista Davi. O salmista Davi também conheceu esse sentido aí, irmãos, da inveja, como que é a inveja. Olha o que o salmista Davi, ele disse, no 21 e 22, ele diz assim, ó: assim o meu coração se invejou, sinto picadas nos meus rins, assim me embruci e nada sabia, era como um animal perante ti, que era como um animal irracional. Como assim, irmã? Não entendi. Deixa eu explicar para você em nome do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, né? A palavra do Senhor nos diz que o salmista Davi, depois que ele desejou, né, Batseba, e ali ele tomou ela por esposa, sabendo que ela era casada, chegou um tempo na sua vida que Deus pesou a mão nele, porque Deus não gosta do pecado. Então nós vimos que o salmista Davi, ele, né, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou terrivelmente, desejando aquilo que não era dele. Então ele desejou tanto aquela mulher, até que ele conseguiu a ponto de mandar matar o marido daquela mulher na guerra, só para tomar ela como esposa, porque ele ficou encantado com ela e ficou apaixonado por ela. Então nós vimos que o salmista Davi chegou um tempo na sua vida que ele confessou dizendo: assim o meu coração se invejou e sinto picadas nos meus rins. Então ele percebeu que o coração dele chegou ao ponto de invejar, a ponto de cobiçar aquilo que não lhe pertencia. E quando ele cobiçou e praticou aquele ato, agora ele vem sentindo, né, dentro de si, dentro dos seus rins, dentro das suas entranhas, ele vem sentindo dentro de si, dentro do seu coração, né, ele sempre vem sentindo umas picadas, né, que quer dizer, né, a mão de Deus ali tocando, sempre fazendo ele lembrar daquele pecado, né? E logo após ele diz: assim me embruci e nada sabia, era como um animal perante ti. Aqui está falando que assim ele fez, né? E ele não sabia, porque ele era naquela época que ele fez isso, que ele desejou aquela mulher, ele estava como um animal irracional. Por isso que eu falo, meus irmãos, nós não podemos julgar ninguém, como eu falei aqui. Quando nós vimos uma pessoa que nos inveja, nós devemos orar por esta pessoa, porque esta pessoa ela está igualzinho um animal irracional que não tem entendimento, nem conhecimento, nem sabe o que está fazendo. Então a nossa luta não é contra esta pessoa, a nossa luta é contra o espírito que está usando o espírito dessa pessoa. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Você está entendendo a mensagem? Então, meus irmãos, né, a nossa luta ela não é contra,
né, esta pessoa, mas é contra o espírito que está apoderando sobre esta pessoa. Então nós temos que orar. Por isso que nós não podemos julgar, porque até o próprio Davi, ele reconheceu que ele estava sendo como um animal irracional, sem entendimento e conhecimento daquilo que ele estava invejando e desejando. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que orar sempre pedindo a Deus: Deus, não deixa eu invejar ninguém. Não deixa eu invejar ninguém, nem aqueles que estão diante de mim me invejar. Nós temos que pedir a Deus para nós sermos cobertos com o sangue dele, sermos cobertos e protegidos pelo Espírito Santo para alcançarmos a vitória. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aqui também no livro de Provérbios, né, daqui a pouquinho nós vamos estar entrando em oração, pedindo a Deus para quebrar, né, toda a maldição da inveja que tiver no nosso caminho. Glória a Deus, amém, igreja? Nós vamos estar orando, apresentando a Deus, né, as nossas vidas. Mas para nós estarmos quase finalizando, eu quero estar aqui, deixando aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, né? Olha o que o Senhor fala também no livro de Provérbios, capítulo 3, e versículo 31, 32. Olha o que o Senhor fala: não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas o sincero está ao seu segredo. Olha que poderosa revelação. Não tenhas inveja do homem violento. Mas quem é os homens violentos? O homem violento, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, né, o que é uma pessoa, um homem violento? É aquele a qual ele anda só com maus pensamentos no seu coração, é aquele a qual ele não teme, né? Não teme a nada. Ele é violento no seu proceder, no seu falar, no seu olhar, no seu ouvir, no agir com os membros do seu corpo. Então o homem violento é aquele que gosta de derramar sangue, não só aquele fisicamente, como aquele também que é violento espiritualmente, que gosta de matar a fé dos pequenininhos que ainda não conhecem o evangelho de Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de comportamento, porque não agrada ao Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor disse: porque o homem perverso, violento, né, que é a mesma coisa, é abominação para o Senhor, mas o que é sincero estar no seu segredo. Olha que maravilha. O Senhor disse que o homem perverso é abominação. Então quer dizer que Deus, ele odeia, ele abomina. Deus olha essas pessoas, esses homens perversos, umas pessoas assim que olha de longe, tem nem prazer de olhar para essas pessoas, porque ele abomina. Aí ele fala: para o Senhor, mas os sinceros está os seus segredos. Então, irmãos, tem segredos que Deus nos revela a mim e a você, é porque você é sincero, mas talvez alguém está falando assim: ô minha irmã, eu queria, missionária, receber de Deus os segredos. Então coloca o seu coração diante de Deus, meu irmão, minha irmã, e deixa Deus trabalhar. Seja sincero com Deus. Seja uma pessoa sincera, não seja uma pessoa hipócrita. Uma pessoa hipócrita também se comporta com inveja. A pessoa hipócrita é aquela que diz ser uma coisa e não é. E quando essa pessoa se comporta dessa maneira, a tendência dessa pessoa é ela só, né, não ir para frente. Né? Porque a tendência da pessoa é só ficar no mesmo lugar. Nunca que ela alcança as promessas, os benefícios que Deus tem para ela. Mas aquele que é sincero para Deus, né? A Bíblia fala assim, que Deus revela os segredos ocultos para eles. Deus revela, né, os segredos de ver os anjos. Deus revela os segredos, né, de ser arrebatado no espírito, né, assim como o Senhor já, né, me arrebatou em espírito, me levou, né, no inferno e me levou e me mostrou muitas coisas, né? Então, meus irmãos, tem segredos que Deus revela para nós. Exemplo, segredo de como ministrar a palavra do Senhor, o segredo do dom da sabedoria, o segredo do conhecimento, o segredo, né, de ter o dom do amor e saber perdoar os seus inimigos sem falsidade e fingimento, e assim vai. Então há muitos segredos no reino dos céus, no reino de Deus, para ser revelado para mim e para você. Mas Deus só revela para quem é sincero, só para quem é verdadeiro, para quem não teme, né, a morte diante da circunstância que estiver passando. Glória a Deus, aleluia. E também no livro de Provérbios 24, 19, é o último versículo, irmãos, que eu estou citando aqui, né, para nós podermos entrar em oração. No 24, 19 e 20, ele diz assim, 24, 19 e 20, ele diz assim:
Não te aflinjas por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Você está vendo, meus irmãos, que revelação poderosíssima, a qual o Senhor está me dando para mim e para você? Glória a Deus, aleluia. E o Senhor está dizendo, não tenhas invejas do malfeitor, né? Não tem inveja. O que é malfeitor? É uma pessoa, né, que não anda conforme a vontade de Deus, uma pessoa que anda, né, praticando tudo isso que nós falamos aqui na palavra. É uma pessoa invejosa, uma pessoa que aborrece o seu irmão por qualquer coisa. É uma pessoa que não tem paz com Deus nem com todo mundo, né, não consegue ter paz com Deus nem com ninguém. É uma pessoa que, né, só vive uma vida de escassez espiritual. Então ele disse que nós não devemos, né, afligir. Glória a Deus, aleluia. E nós não devemos invejar os ímpios. Meus irmãos, para nós entendermos rapidamente aqui, certa vez eu conheci um jovem, um rapaz, né? E esse rapaz, ele invejava um outro rapaz, tudo quanto ele conquistava. Se esse moço, né, conquistava um carro, esse rapaz, ele invejava aquele moço que conquistou um carro. Se esse rapaz tinha uma vida assim, né, prolongada em sucesso, esse rapaz também, ele invejava a vida prolongada dele. Então esse rapaz, ele era um homem muito invejoso. Então esse jovem, meus irmãos, ele sempre teve inveja desse outro rapaz aí. Por que eu não posso citar nome? Porque, meus irmãos, não convém nós citar nome de ninguém. Porque a Bíblia fala que nós não devemos censurar, né, a vida de ninguém, muito menos o ministério da pessoa. Então nós temos que ter muito cuidado para não tocar naquilo que Deus ungiu ou consagrou. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós vimos, né, que Deus ele nos alerta que nós não devemos ter inveja, né, dos ímpios. Se o ímpio está conquistando multidões de dinheiro ou conquistando prédios e mais prédios, deixa ele conquistar. Mas não tenha inveja dele. Não inveja, irmãos. Se o seu irmão está conseguindo conquistar alguma coisa, né, da parte de Deus, não inveja ele. Não inveja o seu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. E muito menos um ímpio que nunca conheceu a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque ele disse, porque o maligno não terá galardão. O ímpio, né, o mesmo que é o maligno, né, aquela pessoa que não tem o Espírito Santo, ele não vai ter galardão. Mas a lâmpada dos ímpios apagará. Então, meus irmãos, se você vê um ímpio aí, né, conquistando, né, alguma coisa da parte de Deus, não tem inveja dele não, porque um dia a formosura desse ímpio vai apagar. Mas aquele que está em Cristo Jesus, jamais a formosura dele vai apagar, porque a formosura de Jesus nunca apagou. A formosura de Jesus nunca apagou, meus irmãos, nunca apagou a formosura de Jesus. Ele é o mesmo e continua sendo o mesmo e será o mesmo. Ele é o começo, o princípio, ele é o ômega, ele é o fim. Ele está ligado, ele está fundado em tudo, em todas as coisas, na minha vida e na sua vida. Se você crer assim, glorifica, exalte ao Senhor aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E entenda, o sucesso do ímpio um dia vai acabar, viu, meus irmãos? O sucesso do ímpio um dia vai acabar, mas aqueles que é sincero em Deus, jamais, aleluia, ele vai se apagar. Glória a Deus, aleluia, porque a Bíblia fala que nós temos galardão com Deus, o ímpio não tem, mas nós temos. Irmãos, eu quero deixar aqui uns segredos, né, da parte do Senhor Jesus Cristo. Talvez você já até sabe esses segredos, mas eu quero deixar aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, né, um segredo para você. Talvez alguém pode estar se perguntando assim, irmã Fernanda ou missionária Fernanda, como que é que eu faço para me vencer, né, esse espírito da inveja, para mim não invejar nem o ímpio, nem meus irmãos? Eu vou te passar, né, alguns segredos que você precisa buscar para você vencer a inveja de qualquer tipo de espírito imundo. Aleluia. Primeiro, você tem que ter, né, você tem que aceitar Jesus e ter uma vida, né, de sinceridade diante dele. Você tem que levar a Deus a sério. Quando você levar a Deus a sério, ele vai te dar o Espírito Santo. Aleluia. E quando ele te dá o Espírito Santo, você vai ser convencido pelo Espírito Santo a ter uma vida de oração, de jejum, estar no monte, né? Vai ter uma vida de ficar louvando a Deus. Você vai ter uma vida de estar examinando a palavra e também ter uma vida de obediência e temor a Deus.
meus irmãos, esses são uns, né, são uma das promessas. Esses aqui são promessas que eu sempre estou lutando para buscar em oração a Deus, que é, né, sempre estar procurando conservar o Espírito Santo na minha vida, estar procurando ter uma vida de oração, né, estar sempre procurando jejuar, sempre procurando estar indo no monte, né, sempre estar procurando louvar a Deus e sempre estar procurando também examinar a palavra de Deus, né, obedecer o que está na palavra, que não adianta nada eu pregar e não obedecer, né, e estar também diante de Deus com temor e tremor, porque eu fazendo assim eu sei que o Senhor estará comigo. E nós bem sabemos que no livro de 2 Coríntios 10:4 o Senhor fala que nós temos, né, armaduras, né, celestiais da parte de Deus para estar guerreando aqui na terra contra as obras malignas. E as armaduras celestiais que nós temos da parte de Deus não são armas humanas, como uma faca, um revólver, não é, meus irmãos, como um instrumento terreno. Não é como uma espada, não é como um instrumento terreno, né, a qual no passado eles usaram, que era a espada, né? Não, então nós não temos essas armas terrenas, mas as armas do cristão é as armas celestiais, que é essas aqui, que é a arma, né, da oração, a arma do jejum, a arma, né, de louvar a Deus, a arma da palavra. Por isso que o Senhor diz no livro de Efésios, capítulo 6, né, em diante, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para lutar contra as astutas ciladas do diabo, e depois fazendo isso nós venhamos estar firmes. Então, irmão, nós temos que nos revertir, nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida de jejum, nós temos que ter uma vida de monte, de obediência, de temor e respeito a Deus, para ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele jamais vai ficar na vida daqueles, meus irmãos, que não quer levar nada a sério com Deus. Mas alguém talvez possa estar se perguntando: minha irmã, eu tenho inveja de fulano, então quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Meu irmão, me desculpa, de acordo com a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele jamais quer dividir o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito com um espírito imundo. Então, você pode ter certeza que eu não vou dizer que você, né, é cheio do Espírito Santo, mas você pode ter certeza que você deverá estar no caminho, né, da transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você com certeza deve estar no caminho da transformação, porque se você está ouvindo, né, esta mensagem é porque o Espírito Santo está falando com você. Agora, se você não estivesse ouvindo a mensagem bíblica verdadeira, aí meu irmão, minha irmã, eu diria para você que você não tem o Espírito Santo. Você sabe quem não tem o Espírito Santo? É aquelas pessoas ímpias, aquelas pessoas que professam uma adoração à imagem, ao ocultismo, ao budismo, que aquelas pessoas, né, que não confessam Jesus Cristo, mas aquelas pessoas que amam mais as coisas dessa terra do que a Deus. Mas se você está ouvindo esta mensagem, então o Espírito Santo ele está trabalhando em seu coração para ele entrar e fazer morada. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, nós vamos estar entrando em oração. Neste momento eu vou estar orando. A minha filha Esther vai estar orando juntamente comigo. Glória a Deus, aleluia. Porque nós hoje, nós resolvemos, né, nos retirar, né, para um lugar mais secreto para estarmos fazendo este áudio. E a minha filha estar aqui comigo, né? Então nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor para derrubar o espírito. Glória a Deus, aleluia, o espírito da inveja da nossa vida. Eu quero que você conecte comigo aí em oração. Vamos entrar agora em guerra a favor da libertação da nossa alma e da libertação daqueles que nos perseguem através da inveja. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar orando agora, meus irmãos. Nós vamos entrar em oração em nome do Senhor Jesus Cristo a favor, né, de que Deus vem trabalhar a nosso favor nessa tarde de hoje, para que o Senhor venha derrubar, no nome do Senhor Jesus Cristo, na força do seu poder, todo o espírito da inveja. Vamos entrar em oração em nome do Senhor Jesus Cristo.
Poderoso Deus, eterno Pai. Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós bem sabemos, meu Deus, que nós não estamos aqui, meu Deus, aleluia, diante, meu Deus, do Senhor. Não é, meu Deus, aleluia, para o costume, mas nós estamos aqui revestidos da armadura do Senhor para estar diante de Ti, meu Deus, aleluia. Firmes, meu Deus, contra as astúcias ciladas do inimigo. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor nessa tarde de hoje, que o Senhor venha, ó Pai, abençoar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor nessa tarde de hoje, meu Deus, levanta, Senhor, meu Deus, Miguel, meu Deus, para estar, meu Deus, pelejando a nosso favor, para estar, meu Deus, jogando por terra todo o espírito da inveja, esse espírito imundo, meu Deus, que tem entrado, meu Deus, na vida das pessoas, que tem feito, meu Deus, tem levado a muitos a invejar o ministério um do outro, a invejar a família, a invejar até mesmo a saúde que nós temos diante do Senhor, a saúde física e espiritual. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós pedimos ao Senhor nessa tarde de hoje, queima, Jesus, com fogo, queima com fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a ação do diabo, todos os principados, potestade, todo o príncipe das trevas, tudo aquilo, meu Deus, que quer destruir, meu Pai, ao nosso ministério, que é o ministério do Espírito Santo na nossa vida, queima com fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai amarrando, queimando com fogo, vai pelejando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a favor, meu Deus, das nossas orações, a favor do nosso clamor nessa tarde. Meu Deus, eu lhe apresento, Pai querido, meu irmão, minha irmã, esta pessoa, meu Pai, que está sendo perseguido pelo espírito da inveja, que está sendo perseguido pelo espírito da inveja, que vai queimando agora, queima, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai agora, sai diante do nosso caminho, sai do caminho desta pessoa, espírito da inveja, cai por terra, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, cai por terra, meu Deus, põe o anjos do Senhor para acampar, meu Deus, ao nosso redor, meu Pai, para nos livrar, nos guardar, meu Deus, fecha a boca do leão, fecha a porta do inferno, não deixa que o espírito da inveja prevaleça no nosso caminho, não deixa que a inveja, meu Deus, venha tomar conta, meu Pai, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, e não deixa nós também vir invejar a ninguém, porque o Senhor nos chamou para uma grande libertação, o Senhor nos chamou para uma grande verdade, e esta verdade, meu Pai, já nos for revelada, que é Jesus Cristo que nos deixou a palavra do Senhor, meu Deus, inspirada e escrita, que fora por homens cheios do Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo. Então, meu Deus, vai queimando, queima com fogo, manda fogo, Senhor, meu Deus, em todo o espírito do erro e imundo que estiver diante de mim, estiver diante desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós profetizamos e decretamos a bênção e a vitória, que todo mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa a minha família, abençoa as nossas famílias, e não permita, Pai querido, que as nossas famílias, ela seja perseguida, meu Deus, pela inveja, mas cubra, meu Deus, a cada um dos meus filhos, meu Pai, o meu esposo, meu Deus, e a família deste meu irmão, desta minha irmã, que está ouvindo esta oração. Cubra, meu Deus, esta família com o Espírito Santo e com fogo. Batiza este homem, esta mulher, com o Espírito Santo e com fogo, para que ele possa continuar no caminho da salvação, da libertação, contra, meu Deus, as trevas aqui na terra, porque nós bem sabemos que a nossa morada não é aqui terrena, nós bem sabemos que a nossa morada é lá na glória, a nossa morada ela é na glória, Jesus, a nossa morada está lá na glória. Então, meu Deus, aleluia, muitos almejam chegar na glória, mas só entrará no reino do Senhor os que são sinceros e limpos de coração, e limpos de mão pura, mãos limpas e pura, e coração puro. Então, Senhor, meu Deus, eterno Pai, nos santifica, Senhor, através desta oração e desta palavra, e eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que meu irmão, minha irmã, que está ouvindo este áudio, que está ouvindo, meu Deus, aleluia, que ouviram também a mensagem, que o Espírito Santo do Senhor convence, Santo Espírito de Deus, convença este homem, esta mulher, a receber o perdão do Senhor, aleluia, e a receber libertação, porque o Senhor, meu Deus, está com a mão pronta para abençoar e para nos perdoar do nosso pecado.
Então, Senhor meu Deus, perdoa meu irmão, a minha irmã, de todo pecado e iniquidade, oculto ou escondido. Este meu homem, esta mulher, que deseja servir ao Senhor, mas não consegue largar o vício do pecado, independente de qual seja o pecado, mas que no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, levanta, Senhor meu Deus, e envia, meu Deus, o anjo Miguel, para poder, meu Deus, guerrear a favor da libertação deste homem e desta mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manda fogo, Jesus, manda fogo, meu Pai. Pai querido, Pai celestial, põe o anjo do Senhor desabanhado com a espada de fogo para pelejar contra, meu Deus, o mal que tem tentado, meu Pai, usufruir, meu Deus, daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Pai querido, Pai celestial, assim eu te louvo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada um possa receber nessa tarde de hoje, em nome de Jesus, a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, a libertação de todo o espírito da inveja sobre o seu ser, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que cada um também possa receber a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, daquele que tem o perseguido e invejado. Então recebe pela fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, e seja livre, meu irmão, e seja livre, minha irmã, de todo o espírito da inveja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crer assim, recebe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, eu louvo e agradeço a Deus por esta oportunidade. E aqui, meus irmãos, eu quero deixar uma saudosa, glória a Deus, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja sobre você, sobre a tua casa. Irmãos, então continua firme, agarrado com Jesus, não desista e receba pela fé, meus irmãos. Aleluia, através da oração e da palavra que foi ministrada, recebe libertação e continua firme servindo ao Senhor, tá? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.